Salve, nação santista! Podemos respirar aliviados porque o Santos está de volta à elite do futebol brasileiro. E esse vídeo era para ter saído ontem, mas eu estava na cerimônia de lançamento do Paulistão de 2025, então achei melhor trazer hoje para vocês. Bora conversar um pouquinho do que foi essa Série B. Ainda faltam 2 rodadas para terminar, mas eu quero fazer um retrospecto com vocês. Vem comigo! O Santos, que foi finalista do Paulistão, começou a Série B até que bem, com 3 vitórias seguidas, né? Contra o Paysandu dentro de casa, que não foi uma boa partida, inclusive eu achava que a gente não ia ganhar esse jogo, contra o Avaí fora de casa e contra o Guarani, aquela goleada de 4-1. Aí chegou a partida contra o Amazonas, lá em Manaus. Eu tava, gente, uma coisa é fato, realmente estava muito, mas muito calor mesmo lá em Manaus. Mas enfim, isso não era desculpa pra ter sido derrotado. Fomos surpreendidos e derrotados por 1-0 naquele jogo. O Gil não tava, ele que havia jogado em todas as partidas da temporada, né? Inclusive, renova, Gil, por favor, fica com a gente. Enfim, então, perdemos pro Amazonas lá em Manaus. Primeira derrota do Santos na Série B. Aí o Santos venceu a Ponte Preta e goleou o Brusque em casa. Até ali, pra mim, tinha sido a melhor partida da Série B do Santos, essa contra o Brusque. Mas no fim de maio, infelizmente, o pior aconteceu, né? A lesão do João Paulo, que chocou todo mundo, inclusive a forma como o América acabou ganhando esse jogo de maneira covarde, né? Eles não tiveram o fair play e fizeram o gol no João Paulo, mesmo ele ali sem conseguir ter reação. E ali foi a primeira partida do Brasão. Muitos torcedores tinham medo, né, de como seria, já que o Santos até decidiu trazer outro goleiro mais experiente para também ser reserva do João Paulo, e o Brasão assumiu essa titularidade muito bem. Depois dessa derrota desastrosa para o América, teve a outra derrota péssima para o Botafogo de São Paulo em Londrina. Inclusive, o Santos vendeu esse mando lá para Londrina por ter muitos torcedores por lá, mas foi meio que um tiro no pé, porque a empresa que comprou acabou vendendo os ingressos muito caros e depois a torcida achou ruim ter vendido esse mando de campo, né? Preferia que o jogo tivesse sido na Vila, porque talvez na Vila tivesse conseguido vencer o Botafogo. E o Santos acabou tendo uma sequência de 4 derrotas, essa contra o América, essa contra o Botafogo, aí veio uma derrota contra o Novo Horizontino e contra o Operário também. O Operário, que eu já falei várias vezes, que adora arranca ponto de quem tá na briga lá de cima. Aí o Santos voltou a vencer contra o Goiás dentro de casa, empatou na próxima rodada contra o Mirassol, mas depois veio mais uma sequência de vitórias contra a Chapecoense, o Ceará e o Ituano. Aí no final do primeiro turno empatou com o Vila Nova lá no Oba, goleou o Curitiba dentro de casa e empatou as 2 últimas rodadas contra o CRB e contra o Sport. O Santos estava numa sequência boa e começou o segundo turno bem também, com uma goleada em cima do Paysandu lá em Belém do Pará. Só que aí tiveram alguns percalços no meio do caminho. Foi derrotado para o Avaí, acabou empatando com o Guarani, com o Amazonas e com a Ponte Preta. Não sei se vocês lembram, óbvio que sim, aquele jogo dentro de casa que tava ganho e o Santos deixou a Ponte Preta empatar. Depois dessa sequência ruim, e aqui, gente, é bom ressaltar, muitas vezes o Santos ganhou com um desempenho ruim dentro de campo, tá? Aqui eu tô trazendo um retrospecto geral da Série B, mas nem todas as vitórias significaram que o Santos jogou bem. Mas enfim, depois dessa sequência ruim, aí voltaram as vitórias. O Santos venceu o Brusque, venceu o América e venceu o Botafogo. Aí acabou empatando com o Novo Horizontino e venceu o Operário. E vem uma sequência que o torcedor santista ficou com o coração na mão, porque perdeu feio pro Goiás fora de casa, acho que foi um 3-1. Empatou com o Mirassol e foi goleado pela Chapecoense. Agora, aqui pensando friamente, né, uma análise, eu acho que essa sequência ruim do Santos foi bom pra dar uma chacoalhada ali no elenco, que precisava voltar a vencer, precisava entender a importância de que não tava tudo ganho, de que não era um campeonato fácil, que os times lá de cima estavam brigando não só pelo acesso, mas também
pelo título desse campeonato, que muitos torcedores não querem que o Santos ganhe. Eu acho que isso é ter um ego muito grande, que no momento o Santos não tá podendo ter, já que vale dinheiro também, não é só a classificação mais pra frente da Copa do Brasil. Enfim, acho que pra encerrar esse ciclo do pior ano da vida do Santos, é importante sacramentar sim com o título. Então, depois dessa sequência ruim, veio uma sequência de vitórias, né? O Santos venceu o Ceará, venceu o Ituano, venceu o Vila Nova e venceu o Coritiba. E aí foi sacramentada de vez o acesso do Santos para a elite do futebol brasileiro. Gente, tá acabando. Faltam só 2 partidas, aliás, domingo. Ao que tudo indica, festa lindíssima na Vila Belmiro, porque o Santos pode inclusive ser campeão dentro de casa caso vença o CRB neste domingo. Todas essas partidas do Santos, resultados que eu tenho certeza que poderiam ter sido diferentes, né? A derrota para o Botafogo lá em Londrina e a derrota desastrosa para a Chapecoense lá em Chapecó. Além dos 2 empates, um contra o Guarani e aquele ridículo contra a Ponte Preta, que o jogo estava ganho. Faltando 2 rodadas para acabar, eu prefiro não falar dessas especulações de técnico, de jogadores que podem vir, desse planejamento de 2025, que eu acho que é muito importante que a diretoria já esteja fazendo. Bom, nessa semana o Santos treina normalmente, né, a partir das 9h15 até sexta-feira. No sábado treina às 10 da manhã e já se concentra para o jogo de domingo. É isso, Nação Santista, espero que vocês tenham gostado desse retrospecto. Comentem aqui as opiniões. Agora que acabou, a gente pode falar tudo que a gente achou dessa Série B. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque aqui o bagulho é o Santos!